Você que está de benefício de incapacidade, está pedindo benefício, está com benefício em análise, ou mesmo está na justiça. Já começa por aí, né? Paciência e persistência são fundamentais. Se você não tiver paciência com o INSS, se você não tiver resiliência, esses processos eles podem demorar meses, anos, pessoal. No entanto, aqueles que apresentam um caso sólido, bem fundamentado, aumenta significativamente as chances de uma vitória. Isso é muito importante, tá, pessoal? Porque muitos processos são complexos e de repente o próprio segurado, muitas vezes, ele não cumpre todos os requisitos ali e fica difícil. E isso atrapalha o processo, tá? O histórico de vitórias judiciais contra o INSS demonstra que muitos segurados conseguem reverter aí situações e decisões do INSS desfavoráveis, especialmente quando contam aí com uma boa assistência jurídica, como nós falamos, documentação consistente. Isso reforça a importância de buscar, tá, alguém que tenha conhecimento, um advogado, um defensor público, associações, sindicatos que dão suporte aí a segurados do INSS. Portanto, quem deseja ingressar na justiça com ação contra o INSS deve se preparar adequadamente, porque se você não fundamentar bem ali o que você vai entregar para o juiz, é muito difícil, tá? Reunir provas robustas, contar com o apoio do advogado, as chances de vitória aumentam consideravelmente, garantindo acesso ao benefício de forma justa e legal. Muitas pessoas recorrem à justiça para garantir os direitos quando o INSS nega o benefício. Se o INSS negasse um benefício e o motivo fosse, por exemplo, plausível, fosse verdadeiro, por exemplo, a pessoa acha que ela está incapacitada temporariamente, mas ela quer se aposentar por invalidez, e o INSS comprova, vamos colocar assim, né, no mundo perfeito, o INSS comprova, não, o seu caso não é para aposentadoria por invalidez, é uma incapacidade temporária, você vai poder retornar ao trabalho e tal. Se o INSS tivesse essa credibilidade, a justiça não estaria entupida de processos recorrendo, segurados recorrendo ali por decisões absurdas. Agora, aquele segurado que chega no INSS, ele não tem uma explicação, ele não tem uma base, muitas vezes, do que é necessário. Aí ele entra dentro de uma sala de uma perícia, ele é destratado, desrespeitado, humilhado, o perito ignora completamente, não quer ouvir o que o segurado tem a dizer, não quer examinar, 2, 3 minutos, manda sair da sala e acabou, e chama isso de perícia lá no INSS, né? Eu dou outro nome para isso aí, porque isso aí até um papagaio é capaz de fazer, né? A pessoa entrar dentro da sala, olhar para a pessoa e mandar a pessoa sair, isso até papagaio faz. Como é que uma pessoa dessa vai dar credibilidade para um resultado de uma... Eles chamam de avaliação ou de perícia, tá? Eu não chamo isso. Como é que alguém vai dar credibilidade? É claro que vai recorrer à justiça. A chance de sucesso judicial, ela também varia. Tem diversos fatores, como eu falei. Não é simplesmente correr lá na justiça. Tem gente que pega um advogado, entrega o processo, abriu o processo e já era. Vou ficar esperando agora os atrasados. Não é assim que funciona, pessoal. Documentação apresentada, o tipo de benefício solicitado. E outra, o advogado, ele não tem só você como cliente. E se você não ficar no pé, tá? Não quer dizer que você tem que ficar ligando toda semana para o advogado. Tem advogados que nem atendem mais o cliente, porque toda semana a pessoa liga. Processo judicial não é assim, demora. E outra, já fiz vídeo aqui já mostrando para vocês que é possível você fazer o acompanhamento do seu processo sem ficar dependendo do advogado. Se você tem um advogado, pega o número do processo, entra no site do tribunal onde está em andamento esse processo e você mesmo faz o acompanhamento. Não precisa ficar dependendo de advogado, tá? O primeiro passo que influencia a vitória é a comprovação que você tem direito ao benefício. Quanto mais provas você apresentar, mais chance de êxito. Documentos bem fundamentados, laudos médicos, desde o início ali, que o INSS também exige o histórico dessa doença, o nexo causal. O que é isso? É a relação da incapacidade com a sua profissão. Você é motorista, está incapacitado, não pode mais dirigir, por quê? A incapacidade, ela tem essa ligação? Porque muitas vezes a incapacidade, ela não atrapalha a pessoa, no caso de exercer a função.
ela atrapalha, por exemplo, na locomoção, ela atrapalha nesse sentido. Mas a pessoa, dependendo da profissão, ela está em perfeito estado. Uma pessoa que trabalha sentada o dia inteiro, por exemplo, atendendo o telefone, se ela machuca a perna, engessa a perna, essa pessoa ela tem ainda, por exemplo, capacidade de desempenhar a sua função? Tem, porque ela fica numa mesa sentada atendendo o telefone. Qual é o problema para essa pessoa? O problema é que essa pessoa ela pega 2 conduções para ir trabalhar e não tem como ela se locomover, não tem como ela pegar uma condução. Entenderam o que é o nexo causal? E o INSS está de olho nisso. Inclusive nós falamos com relação a aposentados por invalidez, a incapacidade total e permanente, agora para 2025, que é o foco nessa questão de pente fino. O ano passado foi o auxílio doença, a incapacidade temporária. Para vocês terem uma ideia, o próprio INSS divulgou: a cada 100 segurados que foram de auxílio doença, que passaram por revisão de pente fino, 52 tiveram seu benefício cessado. Isso agora, em 2024, que passou. O próprio INSS fez essa divulgação. Esse ano, eu já estou avisando, é a aposentadoria por invalidez, é a incapacidade permanente, total e permanente. Esse nexo causal vai ser utilizado, e mesmo porque, já falei em outros vídeos, o INSS usa, por exemplo, esse avanço da tecnologia, da medicina, nos tratamentos de doença, ele está utilizando isso para dizer: olha, o segurado não é mais tão incapacitado, ele pode fazer um tratamento. Ou então, mas a doença dele impede dele se locomover. Tá, então vamos arrumar uma outra coisa para ele fazer, aonde ele não precisa mais. Hoje nós temos home office. Olha aí. Então tem muita coisa que está mudando. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Existem situações que realmente podem até ser revertidas, mas a maioria delas não. E outra, não é somente uma questão de incapacidade para o aposentado por invalidez. Aquela pessoa que já está afastada do mercado de trabalho há 10 anos, recebendo benefício de incapacidade do INSS, como é que você vai colocar essa pessoa no mercado de trabalho, já, por exemplo, com uma idade avançada, tantos anos afastado do mercado de trabalho, e você vai conseguir adaptar essa pessoa para concorrer no mercado de trabalho? Se está difícil para quem está na ativa, quem não tem afastamento, quem não teve tempo de afastamento de incapacidade no INSS, a idade avançada, já está difícil para quem não passou por isso, imagina. Então, muitas vezes não é só a incapacidade, e isso diferencia na justiça, porque o juiz também avalia isso. Uma pessoa de 45, 50 anos já é considerado velho, idoso para trabalhar. E vamos colocar que essa pessoa já está 10 anos afastada, aposentada por invalidez. Você vai chegar numa empresa, vai entregar sua carteira de trabalho, vai ter lá 10 anos de afastamento. Aí vai perguntar para você na entrevista: o que você fez durante esses 10 anos? Eu era aposentado por invalidez do INSS. Você acha que eles vão contratar você? Por quê? Porque sabe que pode acontecer novamente algum problema. Mas eu me recuperei. Mas a empresa não quer saber investir, por exemplo, no será, no talvez. A empresa ela vai contratar aquilo que ela acha que tem capacidade, que não vai dar problema. É por isso que existe o exame de seleção para contratação. Aqueles que estão melhores qualificados para uma vaga que está sendo oferecida. E nesses casos, uma pessoa que ficou muito tempo afastada do INSS já é problema. Não é assim. E o INSS não vê esse lado. Então o que acontece? Deixa o segurado também, muitas vezes, em má condição. Agora, aquele segurado que está empregado, que sofreu um acidente dentro da empresa, uma doença relacionada ao seu trabalho, aí é outra questão. Tanto é que nós também já explicamos, existem a incapacidade que é previdenciária e a incapacidade que é acidentária. E aí muda. Previdenciária é aquela que não tem nada a ver com a profissão. O acidente, a doença ocorreu no dia de folga, não tem nada a ver com o seu trabalho. A acidentária já é o acidente de trabalho, o acidente de percurso, uma doença que você contraiu devido à sua atividade profissional. Existem diferenças. Nós temos vídeo aqui no canal. Eu sempre falo, presta atenção nos nossos conteúdos, porque você precisa dessas informações. É muito importante. Pessoal, o INSS não é claro nas suas colocações e nem nos direitos, tá? O auxílio acidente eu já expliquei e já estou recebendo aí muita gente falando para mim: poxa, eu não sabia que tinha direito. Fui lá, busquei
saber, dei entrada no auxílio acidente e passei a receber auxílio acidente. Era gente que nem imaginava que existia essa condição. São pessoas que estavam afastadas, que receberam alta, tiveram uma diminuição na sua capacidade de trabalho, tinham direito por ter uma sequela permanente que diminuiu essa capacidade, mas o perito ele não concede. Se você tem conhecimento, você olha na cara do perito e fala, não, mas pera um pouquinho, eu tenho direito ao auxílio acidente. Aí o perito já... Agora, quem não tem paciência de assistir o vídeo, quem acha que já, eu sei tudo, esse cara tá falando, ele fica repetindo, assiste 2 minutos do vídeo, não sabe disso. E muita gente que me ouviu aqui hoje está recebendo auxílio acidente e até agradece, fala, caramba, que nada é a metade do salário que é pago como indenizatório. Não sabe o que é o auxílio acidente? Precisa saber? Busca o vídeo aqui no canal, faça a pesquisa, você vai encontrar o vídeo. É o que eu falo, eu faço a minha parte, trazer aqui informações, atualizações. Agora, o querer mudar a situação, garantir a situação é com vocês. Questão de documentação. Ah, mas sempre fala documentação. Falo, porque vocês têm que ter consciência que hoje não vale mais, por exemplo, um laudo que tem lá o carimbo, a assinatura do médico e um CID. Não, precisa ter um histórico da doença, como eu falei. Precisa ter um nexo causal, a incapacidade. Eles querem que demonstre até no seu dia a dia. Como que impede você? Porque eles estão procurando alguma coisa, pessoal, sempre para dificultar, nunca é para facilitar. Declarações, tratamentos, relatórios, receituário médico, tudo isso é importante. Não só na perícia do INSS, na chamada perícia do INSS, como na justiça. Segurados que buscam benefício de incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, devem demonstrar que têm direito a esse benefício, preenchendo esses requisitos. Não é fácil. Trabalhadores rurais, segurados especiais, também tem chances. Você vê, o segurado que trabalha com insalubridade, periculosidade, que coloca em risco lá a sua saúde. Teve uma mudança na reforma da Previdência com relação a isso. A quantidade de tempo que conta, dependendo dos anos que você ficou exposto aí a uma função como essa. Mas tudo isso também tem que ser comprovado. Tem que ter lá o PPP, tem que ter diversas coisas. O trabalhador da atividade rural tem que ter testemunha, tem que ter alguma declaração, por exemplo, de sindicato, de associação, que vai demonstrar que você realmente exercia. Porque o trabalhador rural, ele não tem registro em carteira. E muitos começaram muito cedo. E nem sabem que esse tempo que trabalharam lá na roça, no campo, pode entrar como tempo para aposentadoria. Tem muita gente aqui que não sabe. Aí a gente fala, consulta o advogado. Ó, nós estamos, eu não sei em que tempo que nós estamos aqui no vídeo, 4, 5 minutos. Eu gravo, eu não tenho aqui um marcador de quanto tempo está no vídeo. Tem gente que já saiu do vídeo com 1, 2 minutos, e olha aí. E é pessoas que têm direito, por exemplo, à atividade rural para se aposentar. É pessoas que precisam saber com relação à insalubridade, à periculosidade, já não estão mais no vídeo. E aí depois entra lá, pergunta, fala da aposentadoria especial, fala da atividade rural. Você acha que eu vou responder uma pergunta dessa? Não vou responder, porque está no vídeo. E além de tudo, não é uma pergunta, é uma média de 100 e poucas perguntas por dia. Quer dizer, além da gravação de vídeo, eu tenho vida, não dá tempo de ficar respondendo. Então a questão é vocês assistirem os vídeos. Ah, mas eu não entendi. Para o vídeo, volta, assiste novamente. Tempo de contribuição também é um fator crucial para quem está pleiteando aí uma aposentadoria. Às vezes tem erro no cadastro, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, que é onde está todo o seu histórico lá, desde o teu primeiro salário, a sua primeira contribuição no INSS. Tem muita gente que acha que está tudo certo e vai pedir a aposentadoria e é surpreendido. Por quê? Porque a empresa não repassou. Ela descontou de você, mas ela não repassou para o INSS. Olha que sacanagem. E tem gente que, quando se vê numa situação dessa, a aposentadoria, o pedido foi negado. Mas como foi negado? E aí, o que tem que fazer? Ah, a empresa faliu, aí já entra em desespero. Você precisa ter conhecimento, pessoal. Conhecimento é tudo para você lidar com o INSS. O INSS tinha falado de começar em março o pente fino.
É que está acontecendo tanta coisa, né? Estão preocupados com tanta coisa, em acobertar isso, acobertar aquilo, cortina de fumaça para isso, né? É o que eu sempre falo. E eles estão deixando de lado. Ontem eu vi uma notícia aí. Vai ser cortado aí do Bolsa Família a ministra do Planejamento lá, que concorreu também à presidência, que falou que jamais aceitaria um ministério desse partido que está aí no poder. E a primeira coisa que ela fez, quando foi convidada, foi virar ministra. Ela falou que vai cortar 7 bilhões do Bolsa Família. Olha aí, ó. Olha aí os pobres. Olha aí que legal. Sem entrar na polêmica, que o Bolsa Família tem. Sim, mas vamos lá. Vamos colocar que fossem pessoas que realmente, 100%, que realmente precisassem de um apoio social. Vai cortar. É como se fosse um pente fino aqui do INSS. E aí? Nós temos o benefício de prestação continuada, que é um benefício assistencial. E não é um benefício como o do INSS. Tanto é que não precisa dos mesmos requisitos. Para você ter um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, você tem que estar contribuindo com o INSS, que é ter a qualidade de segurado. Você precisa ter carência, que é exclusa em alguns casos. Um BPC você não precisa, com o caso, por exemplo, de uma deficiência. O idoso, ele não precisa ter contribuído nunca com o INSS. Basta ele fazer 65 anos que ele tem direito. Quer dizer, são benefícios assistenciais comparados a esse Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, entendeu? Estão fazendo uma limpa. Vai me perguntar, você é favorável? Eu sou favorável, sim. Eu acho que isso aí deveria ser para quem realmente precisa. E outra, tem um tempo. É como seguro-desemprego. Você saiu do emprego, você vai receber aí 5, 6 parcelas para conseguir arrumar o trabalho. E até logo. Não tem essa. Agora tem gente que quer se sustentar a vida inteira às custas de quem está trabalhando, recebendo bolsa. Aí é demais. Aí é demais. Porque para um receber bolsa, quantos precisam estar trabalhando? Para um receber. Tem estados aí que tem mais gente recebendo bolsa do que trabalhando com registro de carteira. E não é um estado, são diversos. É só você subir um pouquinho no mapa que você vai ver aonde está a concentração. E os caras usam isso também como cabresto político. Todo mundo sabe disso. Não tem mais bobo, não tem mais bobinho que era manipulado pela rede esgoto, que falava quem que a gente devia gostar, quem a gente devia votar, quem a gente devia acreditar. Eles manipulavam. Hoje não, hoje tem a internet, que a verdade está nua e crua. E por que querem censurar? Exatamente por isso, porque aqui está a verdade. A verdade é estampada, é jogada aqui para todo mundo ver. E isso incomoda. Quem não deve nada, não teme. Pode colocar o que quiser sobre mim aí, não tem nada que vai. Agora, se eu falasse, não, ficasse preocupado, não, vamos censurar, é porque eu tenho algo a esconder, ou não é? Quer dizer, e tem cego que ainda aplaude tudo isso que está acontecendo. Vai fazer o quê? Bom, outro grupo que tem boas chances de êxito são segurados que sofreram indeferimento com interpretações equivocadas da legislação. Isso acontece quando o INSS aplica forma e regras restritivas, tá? Que, sem considerar decisões benéficas judiciais. Quer dizer, benefícios que foram concedidos judicialmente entram na lista também, pessoal. Não tem essa, tá? Bom, para resumir, você teve aí um desrespeito, uma falta de reconhecimento num direito seu de processo judicial, depende muito de você, tá, pessoal? O que você vai apresentar na justiça. Juiz nenhum vai passar a mão na tua cabeça porque te acha bonitinho, bonzinho, legalzinho e vai te dar um benefício do INSS. Se você não comprovar, você vai passar por perícia judicial. Se você não comprovar na perícia judicial que é um médico especialista, que realmente você está incapacitado, a decisão dele e o relatório que ele vai fazer não é que vai decidir, mas o juiz leva muito em consideração. Então, acompanhe, tá? Acompanhe. Não é fazer o pedido, deitar no sofá e esperar a morte da bezerra, não. Tem que correr atrás, tá bom? Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui no canal pela primeira vez, eu espero ter tirado dúvidas, tá? É muito importante, porque isso tudo aumenta a sua chance de ter uma decisão favorável também na justiça com relação ao processo, tá bom? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre aí beneficiado,
né, recebendo conteúdos atualizados. É você que ganha com isso, tá? E vocês que todos os dias aqui me incentivam a vir aqui a trazer conteúdos, a manter vocês atualizados. Eu tô sempre de olho, tá, nos comentários. Muito obrigado. Tem muita gente dando apoio. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, esperança, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo meu forte abraço e até os próximos vídeos.